Você sabia que existe um nome tão forte, tão vivo e tão profundo, que impérios inteiros tremeram só de ouvir a sua sílaba inicial? Prepare-se, porque hoje nós vamos caminhar pela trilha proibida, pela senda que reis esconderam, sacerdotes abafaram e escribas tentaram apagar. Mas que, mesmo assim, continua pulsando como fogo no coração de quem busca a verdade. E antes de mergulhar nisso, faz um favor rápido para você mesmo. Comenta aqui embaixo se você já ouviu esse nome antes, porque você vai entender por que tantas pessoas estão despertando exatamente agora. O que ninguém te contou sobre o nome Iau é que ele não era apenas um som perdido nas areias do deserto. Ele era uma presença, uma vibração, uma memória espiritual que atravessava gerações como uma bússola silenciosa apontando para a fonte. Quando você pergunta por que esconderam esse nome, você está, sem perceber, perguntando também quem se beneficia quando você esquece quem é, de onde veio e quem te soprou vida pela primeira vez. Essa é a pergunta que nenhum império quer que você faça, porque ela destranca portas internas que jamais deveriam ter sido fechadas. Imagine voltar milhares de anos no tempo e observar as civilizações que se levantaram, caíram, reescreveram a história e moldaram as religiões como conhecemos hoje. Entre elas, havia uma disputa silenciosa. Controlar o nome significava controlar o acesso ao divino. E o nome de Iau era perigoso demais porque não podia ser manipulado. Não podia ser monopolizado. Não cabia num templo, num palácio ou numa instituição. O nome era simples demais para ser encaixado em dogmas e poderoso demais para ser entregue ao povo sem consequências profundas. Por isso, muitos preferiram cobri-lo com títulos, traduções e substituições. Não porque era fraco, mas porque era forte demais. E aqui está o ponto onde a história fica desconfortável. Se você estuda os textos antigos, percebe que o nome de Iau foi sendo escondido camada por camada. Primeiro substituído por títulos genéricos, depois por expressões culturais, depois por nomes de divindades locais, até virar algo quase secreto. Mas quanto mais escondiam, mais ele insistia em voltar. Como uma brasa que permanece acesa debaixo das cinzas, o nome reaparecia nos lábios de profetas, nos cânticos antigos, nos murmúrios do deserto. Era impossível apagá-lo porque ele não vinha de homens, vinha da própria fonte. E essa é a parte que mais dói para quem sempre quis controlar o sagrado. O nome Iau devolve autonomia espiritual ao indivíduo. Ele corta o intermediário. Ele lembra que a conexão com o Criador não depende de templo, ritual ou autoridade humana. Quem pronuncia esse nome com sinceridade percebe algo estranho e profundo. O espírito vibra. Parece reconhecimento. Parece retorno. Parece reencontro. Há quem descreva como se um véu interno se rasgasse, não por emoção, mas por memória. Iau desperta algo que estava adormecido, algo que não precisa de explicação teológica porque fala direto ao coração. E isso é exatamente o que os impérios temeram. Porque um povo acordado espiritualmente, conectado diretamente com a fonte, não é manipulável. Não é facilmente governado. Não é conduzido pela doutrina, é conduzido pela verdade. E essa verdade não pede permissão. Ela sopra. Ela chama. Ela reacende. Era muito mais seguro para os grandes poderes dar ao povo rituais do que dar a eles o nome. Era mais seguro dar instruções do que dar memória. E por isso, o nome Iau se tornou uma espécie de segredo incômodo. Sempre presente. Sempre escondido. Sempre vivo. Mas por que ele está voltando agora? Por que milhares de pessoas ao redor do mundo estão redescobrindo esse nome como se algo interno tivesse despertado de repente? A resposta é simples e profunda. Porque existem momentos na história em que a verdade se levanta sozinha. Sem anúncio, sem aval, sem permissão. A verdade tem seu próprio calendário, seu próprio ritmo, seu próprio tempo. E a sensação é de que agora, neste exato período, o espírito humano está mais sensível, mais inquieto, mais aberto. Estamos cansados do superficial, famintos pelo essencial, sedentos pela fonte. E quando a alma busca, a alma encontra. Se você sentiu um arrepio, um calor, uma curiosidade diferente, não é coincidência. É sinal de que Iau ainda fala. E fala aos que querem ouvir, não aos que querem mandar. Ele não pertence a um povo. Não pertence a uma instituição.
não pertence a uma época. Ele pertence ao início e ao fim. Ele é a vibração que antecede a criação e sobreviverá ao fim dos reinos que tentaram apagá-lo. E talvez seja por isso que esse nome chega até você hoje. Porque existe algo em você que já o conhecia antes mesmo de aprender a pronunciar qualquer outra palavra. E aqui eu deixo uma reflexão que pode mudar sua visão sobre tudo. Se existe um nome capaz de atravessar eras, sobreviver a impérios, resistir a manipulações e continuar despertando pessoas milhares de anos depois, então, talvez, você não esteja apenas ouvindo um nome. Talvez você esteja ouvindo um chamado. Se isso fez sentido para você, comenta aí embaixo o que você sentiu. Eu quero ouvir sua experiência, porque cada pessoa que desperta fortalece essa corrente invisível que está reacendendo o nome de Yao no mundo.